A mente humana é capaz de pregar peças hediondas. O verdadeiro horror espreita nas profundezas abissais do inconsciente e o sono é uma porta aberta para essas verdades ocultas. Preciso registrar esse caso enquanto sou mais forte que o sono. Não sei o quão confiáveis serão minhas palavras ao acordar caso eu adormeça. Todos temos nossos traumas, mas não há trauma maior que o contato com a verdade. Última sessão. Abandono definitivamente o caso do paciente Paulo Eduardo Kelly. Esse caso ultrapassou todos os limites da razão. Não consigo entender como as coisas chegaram a esse ponto. Chego até a duvidar se certas coisas realmente aconteceram. Foram 12 sessões entre hipnose, psicoterapia e até algumas técnicas nada ortodoxas. Eu tentei de tudo. Pra quê? Pra nada. Pra ouvir histórias de rituais, essa merda de ocultismo, ter pesadelos, tudo pra nada. Paciente P. Kelly, universitário, 20 anos. Pelo contato ao telefone, um provável caso de psicose maníaco-depressiva. Então, filho, o que vem acontecendo? Como eu falei no telefone, eu tenho tido dificuldade em dormir. Eu tenho tido umas vontades estranhas também. Esses dias eu pensei em pular da ponte, não porque eu queria me matar, mas é que eu tava como se eu estivesse sendo atraído pela água. O rio era algo hipnótico, sabe? Como um pesadelo. E como são esses pesadelos? Doutor, eu não sei. Você não sabe? Não. Eu só sei que eu acordo no meio da noite, encharcado de suor, frio. E um pavor tomar conta de mim, um pavor que eu não sei do que. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Há uns 4 meses. O que aconteceu nesse quarto há alguns meses, Paulo? Aconteceu o que eu vi. Eu sei que eu vi algo que não pode ser, mas eu sei. E eu não lembro o que. Mas eu preciso esquecer dessa noite, doutor. Certo. Então você precisa se esquecer de algo que não consegue se lembrar. Não. Eu preciso me esquecer de algo que eu não posso me lembrar. Não. Você não vai se lembrar de nada ao acordar. As memórias só vazam pro consciente quando eu quiser que você se lembre. Mas primeiro preciso descobrir qual é o seu trauma, o que aconteceu, para depois reprogramar a sua memória. Tudo bem? Ótimo. Acompanhe atentamente o movimento do relógio. Acompanhe o movimento. Esqueça
Esqueça o seu corpo. Tudo que resta agora é sua memória e a minha voz. Sua memória e a minha voz. Sua memória e a minha voz. Volte até a sua última lembrança antes do trauma. Onde você está? Tô na cozinha. Agora avance mais um pouco. O que você vê? Não posso. Isso não é verdade. É apenas uma memória. Obedeça a minha voz. Prossiga. Obedeça a minha voz. É apenas uma... E aí, doutor, como que foi? Nossa, tô com o coração acelerado, um pouco zonzo. Registro hoje um fato inédito. Antes mesmo de confrontar com o trauma, o paciente despertou do transe por conta própria. Sem trauma, a técnica não pode prosseguir. Então peixe você come. Hã? Você não disse que era vegetariano? Eu voltei a comer peixe há um tempo. É bom, tem vitaminas. Eu comprava já pronto do mercado, frito, é mais prático. Pois era só jogar um limão e pronto. E aí, Paulo? Depois que você temperou, você esquentou, comeu? Paulo? A partir daí eu não me lembro de mais nada.
Paulo, prossiga. Eu não... O que você faz no final do corredor? O que você faz no final do corredor, Paulo? Quinta sessão. O inconsciente. Não é possível. Ele acordou de novo. Não. Quinta sessão. O inconsciente está bloqueado. Ele se esconde como se pedisse clemência. Discreto trauma de natureza corpórea. O que quer que o paciente tenha visto alcançou as sendas mais profundas de seu consciente. Deixa o livro sobre a mesa. Que livro é esse? Theater Quatingen. Depois o que você faz? Eu alinho o relógio à parede. Eu olho para o corredor. Eu caminho em direção ao corredor. Eu entro no corredor e vejo uma porta. Prossiga, Não. Paulo. O que você faz no final do corredor? Eu não posso. Prossiga, Paulo. Prossiga, Paulo. Siga em frente. Chega. Me afundando na lama negra do misticismo. Seres abissais. Paulo, como você entrou aqui? Eu bati na porta, ninguém atendeu, eu entrei. Que horas são? Eu não vim pra consulta, eu vim dizer que você não pode me curar. Adeus. O quê? Vai. Como assim? É simples. Você não acredita. A verdade está do seu lado e você não quer enxergar. Paulo, o que tem atrás daquela porta? Espera, Paulo. Não, de jeito nenhum. Não vou, doutor. Mas é importante. Mas eu não me sinto à vontade. Simples assim. Eu nunca me senti, pra falar a verdade. Paulo, sem o transe eu não consigo nem chegar perto do seu trauma. Melhor assim. Sem conhecer os detalhes é impossível reprogramar a sua memória. Descubra outra forma. O psicólogo aqui é você. Os pesadelos estão ficando cada vez mais intensos. A cada sessão de hipnose eles ficam mais fortes. É como se você estivesse cutucando uma coisa adormecida que não devia ser acordada. É que nós estamos chegando perto. Só que eu não aguento mais. Eu só quero seguir em frente com a minha vida e deixar de lado esse pesadelo. Eu não me lembro e eu não quero me lembrar. Será que você não entende? Tá bom. Se você não quer hipnose, tudo bem. Tem outro caminho. Mas você vai ter que começar a falar a verdade.
Às vezes eu lembro de coisas que aconteceram e não me lembro delas de propósito. E às vezes eu me esqueço delas por querer. That Aquadingen. Nem para as minhas aulas de latim 2 eu poderia imaginar algo tão fascinante, tão interessante. Quando eu não estava em casa, eu tinha vontade de ficar perto do livro. E assim que eu cheguei em casa, eu peguei o livro, peguei os dicionários, fui pra cozinha e comecei a traduzir o livro. A cozinha é um dos meus lugares favoritos pra fazer essas coisas. Terminei o primeiro capítulo, eu não tinha nem percebido quanto tempo tinha passado. Eu peguei de novo as folhas daquilo que eu mesmo tinha escrito e... eu pensei, por que não? Erga-se, ó inominável, que em tua era vindoura, teus fiéis por ti escolhidos, por meio de sonhos e encantamentos, possam saber da tua vinda e correr ao teu encontro, para realizar a tua vontade. Pelo amor de nosso mestre, o descendente de Cthulhu, que dorme sob o lodo, e que se abra o portal quando o sol estiver maculado. Que o rastejante desperte daqueles que vivem abaixo, e que sejam pelo mar tragados, e de volta escarrados, e assim traga o carniceiro de Rudra Panag. E eu só consegui parar a torneira com um martelo de carne. Mesmo assim, continuou pingando. Você não acha bizarro? Paulo, sem dúvida o seu caso é muito especial. É muito especial. Mas para que eu possa resolver o problema de um paciente, ele precisa querer ser ajudado. Ele precisa cooperar. Você não espera que eu acredite? Doutor, você já parou pra pensar que você não pode me curar porque você não acredita em mim? Que esteja procurando algo que não existe, enquanto o meu trauma é real. Mas o seu trauma é tudo que eu tô procurando. Então deve estar procurando no lugar errado. Ou do jeito errado. Eu não sei. Cadê a sua técnica infalível? Cadê os 15 anos de sucesso? Paulo. Cadê a minha cura? Chega. Por hoje é só. Cadê a sua técnica infalível? Cadê
Cadê os 15 anos de sucesso? Cadê a minha cura? No sentido de que eu tô começando a me lembrar dos meus pesadelos. Isso me assusta. E o que você vê que te assusta tanto? Geralmente eu não vejo nada, é tudo escuro. O que me incomoda é o que eu ouço. E o que você ouve, Paulo? Eu não quero mais falar desse assunto, doutor. Mas é importante. Não me peça isso. Paulo, eu preciso saber. Eu não posso, eu não quero, doutor. Paulo, você precisa me contar. O que você ouviu? O quê? Paulo, você precisa me contar. O que você ouviu? O quê? Paulo, pode me falar o que aconteceu naquela noite? Mas, doutor... Pode falar sem receios. Eu não sei. É claro que você sabe, Paulo. Eu não vou mais permitir que os seus problemas invadam a minha vida. Chega. Eu sei que você está escondendo algo. Pode me contar agora. Se não, encerra o teu caso. Tá bom. Eu fiz a porra do ritual. Assim que eu terminei de traduzir o livro, preparei tudo pra fazer o ritual. As velas, tudo, eu fiz tudo certinho. Do jeitinho que era pra ser. Eu invoquei o mensageiro, o caos rastejante, Nyarlathotep, o das várias formas, em nome de Cthulhu tem. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu fiz todo o ritual. E aí? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Absolutamente nada. Não teve uma luzinha piscando. Um ventinho que passou. Porra nenhuma. Mas depois você foi pra cozinha. E aí? Eu tava com fome. Fui pra cozinha comer. E daí em diante eu já contei tudo pra você. Eu tentei de tudo. Pra quê? Pra nada. Tudo pra nada. Mestrado, doutorado, artigos. E eu não consegui curar um moleque. Nem sabia o que tinha atrás daquela bosta de porta.
15 anos de sucesso. Enquanto o meu trauma é real. Cadê a minha cura? Que você não pode me curar porque você não acredita em mim. Você não acredita em mim. Mas o seu trauma é tudo que eu tô procurando. Então deve estar procurando no O que lugar você errado. faz no final do qual que tem atrás daquela Eu foto? quero seguir em frente com a minha vida e deixar de lado esse pesadelo. Mas você vai ter que começar a falar a A verdade. verdade está do seu lado, e você não quer enxergar. Eu só quero seguir em frente com a minha vida e deixar de lado esse... Esqueça seu corpo. Tudo que resta agora é a sua memória e a minha voz. 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 Não, eu não posso. Prossiga. 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 Preste atenção. Ao acordar, você se lembrará apenas disso. No final do corredor, você não olhou para o lado. Você caminha e abre a porta à sua frente. O que você vê? Eu me lembro, doutora, eu me lembro, aquela noite eu fui pro banheiro. Eu me lembrei, doutor. Doutor. Doutor.
Não tente confrontar a verdade. Mantenha-se ignorante. Existem coisas que nunca deveriam ser despertadas. Abismos sombrios, horrores indizíveis que a mente humana não pode conceber. Não ouse levantar o véu. Não existe volta. Benedictus